Janela do Céu. Olá, nós estamos aqui novamente reunidos da TV Web Menorá e hoje trouxemos a Neiva Borer de Panambi para trazer um testemunho do que Deus fez através de sua vida, o que Deus está fazendo, o que Deus já realizou, porque nós sabemos que Deus, Ele age de muitas maneiras, de muitas formas, e que o Senhor, Ele quer transformar a vida de todos, que Deus tem um propósito na vida das pessoas e como elas chegam até a casa do Senhor e aquilo que Deus tem feito para a edificação da nossa vida, para resgatar a fé, para que possamos ter fé em todas as palavras do Senhor. E eu gostaria então de convidar a Neiva aqui para responder para nós como que você chegou na Igreja do Senhor. Eu tenho um irmão natural, que ele era da Igreja do Senhor Jesus em Venâncio. E como eu tenho o Fábio, que tem problemas, que até hoje não foi descoberto na medicina, o que realmente ele tem um retardo, mas não se sabe do que é. Então eu sempre pedia oração para o meu irmão, porque dava convulsões nele. E daí eu ligava para o meu irmão e pedia para ele orações. E aí ele disse um dia para mim, mas a Igreja do Senhor Jesus existe em Panambi. Vai lá e fala com o pastor Flávio. E aí, a partir daquele momento, eu fui deixando. Ele me disse onde é que era, mas algo dentro de mim não queria ir. Daí eu deixei passar, creio que um mês mais ou menos. E daí eu fui falar com o pastor Flávio. E daí, a partir dali, eu não saí mais. Daí eu ia nos estudos de manhã, de tarde, de noite, todos os dias que tinha. E daí no final do ano, nós nos batizamos todos, né? E dentro de mim eu tinha expectativa assim, não, quando eu me batizar, tudo vai mudar como se fosse 180 graus, eu creio, 360 graus. Mas era dentro, né, que Deus queria mudar. Eu queria mudança fora. Porque, na verdade, o que eu queria era a cura dele, né? Das convulsões, que às vezes de madrugada tu levantava, tu via barulho, tu ia lá, ele estava no chão, estendido. Então, essas coisas não nos deixavam dormir. Tu dormia assim, sempre com o pé fora da cama já, esperando que tivesse que socorrê-lo. E a partir daí a gente começou a ir na igreja, começou a frequentar, começou a ler a palavra, que antes não lia, nem sabia que precisava de salvação, na verdade, né? Porque a vida inteira a gente foi católico, praticante, assim, mas não sabia que precisava de salvação, que eu tinha que confessar Jesus, que eu precisava convidar Ele para morar dentro de mim, que eu precisava descer as águas, essas coisas nada eu sabia. Eu sabia ir na missa, né? E achava que estava fazendo algo assim, que a minha salvação estava garantida, não sabia que eu dependia de uma restauração, de uma transformação. E creio que Deus usou, no caso, a doença do Fábio, para isso. Então a gente começou a ir, começou a buscar, daí foi toda a família, o Fábio começou a ir. E eu nunca me esqueço também que até a Elisama um dia me perguntou e depois me disse para mim ler a palavra para ele todas as noites antes dele dormir, porque ele não dormia direito. Ele tinha assim apneia, né, que é aquela, parece que morria e depois voltava. E eu comecei a ler a palavra para ele todas as noites. E aquilo foi passando, que a gente nem percebeu que Deus foi fazendo a obra, e aquilo foi saindo. E ele sempre nos acompanhando na igreja, todas as programações, ele vai, ia em casa, CD, louvor, depois foi ministrado, que era para deixar os CDs tocando durante a noite, para que ele foi recebendo isso, eu creio. E hoje, assim, ele pede os louvores, ele faz, né, ele louva, ele quer, ele está lá no meio, ele glorifica a Deus. Então eu vejo, assim, muita coisa Deus já fez. Claro que a minha expectativa humana era que ele entrasse num dia na igreja e no outro dia fosse totalmente restaurado, né? Por quê? Porque a gente olha pelo lado externo, não sabia que era dentro de nós que Deus quer fazer essa obra, né? Restaurando o meu coração, no caso, fazendo uma transformação dentro de mim, né? Curando a amargura, porque nesse trajeto, digamos assim, desde que ele nasceu, que ele era uma criança grande, bonita, e a gente não entendia por que ele tinha essa dificuldade. E aquilo vai gerando uma amargura, porque as pessoas te comparam, te apontam o dedo, é porque tu fez tal coisa, é um castigo. Também não sabia que Deus não castiga, mas achava que aquilo era um castigo, né? E aquilo vai se transformando em amargura dentro da gente, e a gente não consegue ver outras coisas. E isso tudo eu creio assim que Deus, porque até Deus me deu um sonho, assim, sonho, visão, mas foi algo que Deus disse que ia me curar da amargura. E eu creio. E eu estou buscando, esperando isso, né? Amém.
E nessa trajetória de antes, né, agora com paz no Senhor, né, de ter o Fábio ali e de ver que ele é um menino mais calmo, que ele já está livre de muita medicação, né? Hoje vocês têm paz, hoje vocês conseguem ter um programa familiar, né? E todas as coisas. Como é que é agora, assim, com o Senhor? Não, a gente vê assim, porque assim, eu busco a palavra e o Fábio vem por perto, né? Ele senta perto, daí ele quer fazer orar ler. Ele não repete, porque ele não consegue dizer as palavras. Mas assim, a paz dentro de casa não é mais aquela... Antes eu não conseguia dormir, eu não tinha paz, eu não podia ficar dentro de casa. Era algo assim que me impelia a sair para a rua, eu queria para a rua, né? Porque não havia paz, ele não conseguia ficar quietinho, ele não conseguia, não comia direito, não se alimentava, não dormia. E hoje não, hoje assim, eu não tenho mais aquele... Eu tinha pânico, nem é verdade, nem era medo, era pânico de ficar dentro de casa de noite. Porque sempre vinha aquela informação, né, que a gente sabe hoje de onde vem, de que, o Fábio, tu pode ir lá, o Fábio já morreu, tu pode ir, não vai achar. Então, mas hoje não, hoje eu consigo deitar, oro a palavra, oro por ele, abençoo ele, fecho a porta do quarto, deito e durmo. Então hoje a gente já vê a transformação, sabe? Em todos nós. Hoje a gente aprendeu a lidar com ele, coisa que antes a gente era muita ira, porque ele é muito hiperativo, e daí a gente se irava muito. Hoje não, hoje a gente já consegue assim, não nosso, né? Um domínio. Mas hoje tu consegue invocar o Senhor, clamar e abençoar Ele, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Antes você levantava muito a ira, né? Até pela amargura já, né? Todas as coisas assim, tu vem muito machucada do mundo, que as pessoas te oprimem, né? Te acusam. Então, mas hoje não, hoje já há paz dentro de casa. Assim, entre todos, né? Até ele mesmo, com as pessoas, que antes também era uma coisa assim, muito agitada, não... Mas hoje não, hoje, graças a Deus, a gente já vê muita mudança. Muita mudança. Amém. A gente vê que muitas vezes o Senhor ele precisa nos trazer, né, nos capturar de alguma maneira, e Ele usa coisas, né, pessoas, situações, dificuldades, porque é a maneira de Deus estar nos aproximando dele. Né, para que naquele momento de dificuldade nós abrimos a nossa mente, abrimos uma opção para Deus, que muitas vezes nós nos endurecemos, né? Quando te falavam de Deus, né? Qual era a tua ação, né, antes? Não, eu não cria, né? Não queria, nem gostava, não queria saber de crente, só queria ler Bíblia, aquelas coisas, porque o mundo é diferente, né? Então, e à medida que a gente vai buscando, a gente vê que aquilo que a gente uma vez considerava como um castigo de Deus, hoje a gente vê que é o amor de Deus, porque eu creio assim que a palavra, porque a gente não crê na palavra, né, que é ela que faz essa obra. Mas hoje a palavra já começa a fazer vida dentro de nós, de que tu vê que aquilo, se Deus não usasse, para ver a dureza do coração, que se Deus talvez não usasse esse tipo de arranjo para nós não teria tido salvação. Porque é nessa dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade de levantar de noite e orar. Mas se o Fábio não está bem, eu passo 1, 2 noites sem dormir, andando atrás dele, de medo que ele caia. Então, tu consegue ficar orando, consegue ficar intercedendo, porque tu não pode dormir. Então, eu vejo hoje como os arranjos de Deus, né? O Senhor está curando, restaurando e trabalhando de muitas formas na nossa vida, né? Então nós deixamos hoje esse recado para cada um dos irmãos, para todos que estão nos assistindo, de que o Senhor, Ele nos ama, né? E tudo é um exercício do amor, né? Deus, Ele usa as pessoas para trabalhar na nossa vida e Deus usa situações para nos aproximar dEle. Que você possa estar sendo edificado nesse momento e possa deixar que o Senhor realize essa obra também na sua vida. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.